Você acha que sua família é normal? Até lembrar daquela situação que ninguém quer comentar na frente de todo mundo, não é? Porque toda família tem aqueles momentos tão absurdos que se alguém de fora visse, pensaria que é roteiro de filme? E me diz uma coisa, quem nunca tentou segurar o riso em um momento sério e acabou piorando tudo? Pois é, parece engraçado agora, mas na hora é quase um teste de sobrevivência emocional. E olha, não subestime isso, porque são justamente essas situações inesperadas que revelam como lidamos com pressão, vergonha e até com o julgamento dos outros. Calma, você vai rir, mas também vai se identificar mais do que imagina, porque hoje eu vou te mostrar como aqueles momentos vergonhosos da família escondem algo muito maior do que apenas humor. No começo tudo parece só diversão, depois vem o constrangimento que ninguém controla, e então chega o ponto onde ou você aprende a rir ou fica preso naquilo para sempre. E presta atenção nisso, porque no meio dessas histórias existe um detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria família. E se você acha que já viu de tudo, espera até ouvir o que vem a seguir. Momentos inesperados que viram histórias inesquecíveis fazem parte da essência das relações humanas, especialmente dentro da família, onde a convivência constante cria o cenário perfeito para situações espontâneas que fogem completamente do controle. Esses momentos não são planejados, não seguem roteiro e muitas vezes acontecem nos contextos mais simples, mas é justamente essa imprevisibilidade que os torna tão marcantes. O que começa como algo comum pode rapidamente se transformar em uma situação única, capaz de gerar risos, surpresa e até certo constrangimento, mas que com o tempo se torna uma lembrança valiosa. O inesperado tem o poder de quebrar a rotina, trazendo leveza para o dia a dia. Em meio às responsabilidades, compromissos e preocupações, esses episódios surgem como pausas naturais, lembrando que nem tudo precisa ser sério o tempo todo. Eles revelam o lado mais humano das pessoas, mostrando que imperfeições, erros e reações espontâneas também têm seu valor. Muitas vezes são exatamente essas falhas que criam as melhores histórias, porque são autênticas, reais e impossíveis de serem reproduzidas da mesma forma. Dentro da família, esses momentos ganham ainda mais força porque envolvem pessoas que compartilham laços profundos. Existe uma intimidade que permite que as reações sejam mais naturais, sem filtros exagerados. Isso cria um ambiente onde situações inusitadas acontecem com mais frequência, seja em uma conversa, em uma reunião ou até em tarefas simples do cotidiano. Um comentário fora de hora, uma reação exagerada ou um mal-entendido podem se transformar rapidamente em algo memorável. No instante em que acontecem, esses momentos nem sempre são vistos como positivos. Às vezes geram vergonha, desconforto ou até irritação. No entanto, com o passar do tempo, a perspectiva muda. Aquilo que parecia embaraçoso se transforma em motivo de riso, e o que causou tensão se torna uma história contada repetidamente em encontros familiares. Essa transformação acontece porque a distância emocional permite enxergar o lado leve da situação, destacando o que há de divertido em vez do que causou desconforto. Essas histórias inesquecíveis também têm o poder de fortalecer vínculos. Quando pessoas compartilham experiências marcantes, criam uma conexão mais profunda, baseada em lembranças que são únicas para aquele grupo. Rir juntos de uma situação inesperada cria um sentimento de pertencimento, porque reforça a ideia de que todos fazem parte de algo maior. Essas memórias se tornam referências internas, algo que pode ser lembrado em diferentes momentos, trazendo alegria e reforçando laços. Outro aspecto importante é que esses momentos revelam muito sobre a forma como cada pessoa lida com o inesperado. Alguns reagem com humor imediato, transformando qualquer situação em algo leve, enquanto outros precisam de mais tempo para processar o que aconteceu.
Essa diversidade de reações também contribui para a riqueza das histórias, porque cada perspectiva adiciona um elemento diferente à narrativa. Com o tempo, essas diferenças se tornam parte da graça, tornando a lembrança ainda mais completa. O inesperado também ensina a lidar com a falta de controle. Nem tudo pode ser planejado ou previsto, e esses momentos mostram que, muitas vezes, o melhor caminho é simplesmente aceitar e reagir da forma mais leve possível. Essa capacidade de adaptação é importante não apenas para lidar com situações engraçadas, mas também para enfrentar desafios mais sérios. Aprender a rir de si mesmo e das circunstâncias ajuda a desenvolver uma atitude mais equilibrada diante da vida. Essas histórias também atravessam gerações. O que aconteceu em um determinado momento pode ser contado anos depois, ganhando novos detalhes, novas interpretações e até novas versões. Cada vez que a história é recontada, ela se fortalece, se torna mais rica e mais presente na memória coletiva da família. Isso cria uma continuidade, onde experiências do passado continuam vivas no presente, conectando diferentes momentos e pessoas. Além disso, esses momentos inesperados têm um papel importante na construção da identidade familiar. Eles ajudam a definir o estilo de interação, o tipo de humor e a forma como as pessoas se relacionam entre si. Algumas famílias são mais espontâneas, outras mais reservadas, mas todas têm suas histórias únicas que refletem sua dinâmica interna. Essas experiências contribuem para a formação de um ambiente onde cada pessoa se sente parte de algo especial. O valor dessas histórias não está apenas no riso que proporcionam, mas no significado que carregam. Elas representam momentos de conexão, de autenticidade e de humanidade. Mostram que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa e que até mesmo situações imperfeitas podem gerar lembranças positivas. Essa perspectiva ajuda a valorizar o presente, reconhecendo que cada momento, por mais simples que seja, tem potencial para se tornar algo especial. Situações constrangedoras que acabam em risadas fazem parte da experiência humana de forma inevitável, porque ninguém está completamente livre de passar por momentos em que algo sai do controle, foge do esperado ou simplesmente acontece no pior timing possível. Esses episódios costumam surgir de forma inesperada, muitas vezes em ambientes onde se espera seriedade, organização ou até perfeição, o que aumenta ainda mais o impacto do constrangimento inicial. Pode ser uma palavra dita de forma errada, um gesto mal interpretado, uma reação fora de contexto ou até um acidente simples que ganha proporções maiores por causa do ambiente em que acontece. No momento em que a situação ocorre, a sensação geralmente é desconfortável. Há uma mistura de vergonha, surpresa e uma tentativa quase automática de corrigir ou esconder o ocorrido. A mente começa a buscar explicações rápidas, enquanto o corpo reage com sinais claros de tensão. O silêncio pode surgir, os olhares podem se cruzar e por alguns segundos parece que o tempo desacelera, como se tudo estivesse sendo observado com mais intensidade do que o normal. Esse instante inicial é o ponto em que o constrangimento atinge seu pico. No entanto, algo interessante acontece logo depois. Quando a tensão começa a diminuir, surge a possibilidade de reinterpretar o que aconteceu. Aquilo que parecia sério ou embaraçoso começa a revelar um lado inesperado, muitas vezes cômico. A percepção muda e o que antes gerava desconforto passa a provocar sorrisos. Esse processo não acontece de forma instantânea para todos, mas quando ocorre, transforma completamente o significado da situação. O riso, nesse contexto, funciona como um mecanismo de alívio. Ele quebra a tensão acumulada e permite que as pessoas lidem com o momento de forma mais leve. Rir de uma situação constrangedora não significa desvalorizar o que aconteceu, mas sim reconhecer que nem tudo precisa ser levado com tanta rigidez. Esse tipo de reação cria uma conexão mais humana entre as pessoas, porque mostra que todos estão sujeitos a erros, falhas e momentos inesperados.
Dentro da família, essas situações ganham um significado ainda mais especial. A proximidade entre as pessoas permite que o constrangimento seja rapidamente transformado em humor compartilhado. Um erro cometido em um ambiente familiar tende a ser lembrado com frequência, não com intenção de expor, mas como parte de uma memória coletiva que fortalece os vínculos. Aquilo que foi constrangedor em um momento se torna uma história repetida em encontros futuros, sempre acompanhada de risadas e comentários que acrescentam novos detalhes. Esses episódios também revelam a capacidade de cada pessoa de lidar com a própria vulnerabilidade. Aceitar que momentos constrangedores fazem parte da vida é um sinal de maturidade emocional. Em vez de tentar evitar qualquer situação que possa gerar desconforto, a pessoa aprende a lidar com elas de forma mais equilibrada. Essa aceitação reduz o impacto negativo desses momentos, porque diminui a pressão de ter que manter uma imagem perfeita o tempo todo. Além disso, situações constrangedoras que acabam em risadas ensinam a importância de não se levar excessivamente a sério. Muitas vezes, o desejo de controle e de perfeição cria uma rigidez que dificulta lidar com o inesperado. Quando algo foge do planejado, essa rigidez transforma o momento em algo mais difícil do que realmente precisa ser. O humor, por outro lado, flexibiliza essa percepção, permitindo que a pessoa veja o lado leve da situação e siga em frente sem carregar peso desnecessário. Outro aspecto importante é a forma como essas experiências aproximam as pessoas. Quando alguém passa por um momento constrangedor e consegue rir disso, cria um ambiente mais leve e acessível. Isso facilita a conexão, porque reduz barreiras e mostra autenticidade. As pessoas tendem a se sentir mais confortáveis ao redor de quem demonstra essa leveza, porque percebem que não precisam manter uma postura rígida o tempo todo. Com o passar do tempo, essas situações deixam de ser vistas como momentos negativos e passam a ser lembradas como episódios marcantes. Elas se transformam em histórias que são contadas repetidamente, cada vez com mais detalhes e com uma perspectiva mais leve. Essa transformação mostra como a forma de interpretar uma experiência pode mudar completamente o seu significado. O que antes era motivo de desconforto se torna fonte de alegria. Essas histórias também ajudam a criar uma identidade compartilhada dentro de um grupo. Elas se tornam referências internas, algo que só faz sentido completo para quem viveu aquele momento. Isso fortalece o senso de pertencimento, porque cria um conjunto de experiências únicas que conectam as pessoas. Rir juntos de situações passadas reforça esses laços e mantém viva a memória coletiva. Além disso, esses momentos contribuem para o desenvolvimento da resiliência emocional. Ao passar por situações constrangedoras e conseguir transformá-las em algo positivo, a pessoa aprende a lidar melhor com desafios maiores. Essa habilidade de reinterpretar experiências difíceis é fundamental para manter o equilíbrio emocional ao longo da vida. Ela permite enfrentar situações inesperadas com mais confiança e menos medo. Situações constrangedoras também revelam a importância do contexto. Algo que pode parecer extremamente sério em um momento pode perder completamente sua gravidade quando visto de outra perspectiva. Essa mudança de visão ajuda a relativizar problemas e a entender que nem tudo precisa ser tratado com tanta intensidade. Essa capacidade de ajustar a percepção é essencial para evitar que pequenos episódios se tornem grandes fontes de estresse. Com o tempo, essas experiências se tornam parte da narrativa pessoal e coletiva, contribuindo para a construção de memórias que vão além do momento em si. Elas carregam emoções, aprendizados e conexões que permanecem vivas mesmo depois que o episódio já passou. Essa permanência mostra que o valor de uma experiência não está apenas no que acontece, mas na forma como ela é lembrada e compartilhada.
Diferenças familiares que geram humor natural fazem parte da dinâmica de qualquer convivência próxima, porque cada pessoa traz consigo uma forma única de pensar, agir e interpretar o mundo. E quando essas diferenças se encontram no mesmo ambiente, o resultado muitas vezes é inesperado e divertido. Dentro de uma família, essas distinções não são apenas inevitáveis, mas também essenciais, pois criam contrastes que dão vida às interações e tornam cada momento mais autêntico. O humor surge justamente desse encontro entre perspectivas diferentes, onde pequenas divergências se transformam em situações leves e engraçadas. Cada membro da família possui sua própria personalidade, moldada por experiências, valores e percepções individuais. Há aqueles que são mais organizados, outros mais espontâneos, alguns mais sérios, enquanto outros vivem em constante descontração. Quando essas características se cruzam no cotidiano, criam cenários onde o contraste se torna evidente. Um simples planejamento de um evento pode se transformar em algo curioso quando alguém quer seguir tudo à risca, enquanto o outro prefere improvisar completamente. Esse tipo de diferença, quando visto com leveza, se transforma em fonte de humor. O modo de comunicação também contribui para esse tipo de situação. Existem pessoas diretas, que falam o que pensam sem rodeios, e outras mais cuidadosas, que escolhem cada palavra com atenção. Quando essas formas diferentes de expressão se encontram, surgem diálogos que podem ser interpretados de maneiras inesperadas. Um comentário simples pode gerar reações distintas, criando momentos que, embora possam causar confusão inicial, acabam sendo lembrados com risadas. Esse tipo de interação mostra como a comunicação vai além das palavras, envolvendo também intenção, contexto e interpretação. As diferenças de geração dentro da família também desempenham um papel importante nesse humor natural. Pessoas de idades diferentes cresceram em contextos distintos, com referências culturais, tecnológicas e sociais que nem sempre se alinham. Isso pode gerar situações curiosas, como a forma de lidar com tecnologia, hábitos do dia a dia ou até a maneira de entender certas expressões. O que para uma geração é completamente normal pode parecer estranho para outra. E esse desencontro de referências cria momentos que são ao mesmo tempo surpreendentes e engraçados. Além disso, as preferências individuais contribuem para essas situações. Gostos por comida, música, lazer e até rotina podem variar bastante entre os membros da família. Quando essas preferências entram em contato, surgem pequenas negociações, comentários e reações que refletem essas diferenças. Uma escolha aparentemente simples, como decidir o que assistir ou onde ir, pode se transformar em uma sequência de opiniões contrastantes que, quando vistas com leveza, se tornam motivo de riso. O humor natural que surge dessas diferenças depende muito da forma como elas são encaradas. Quando há respeito e aceitação, as divergências deixam de ser motivo de conflito e passam a ser vistas como parte da riqueza da convivência. A capacidade de rir dessas situações mostra maturidade emocional e fortalece os laços familiares, porque transforma possíveis tensões em momentos de conexão. Esse tipo de humor não diminui ninguém, mas valoriza a diversidade de cada pessoa. Outro aspecto importante é a repetição dessas situações ao longo do tempo. Certas características se tornam tão marcantes que passam a fazer parte da identidade de cada membro da família. Um hábito específico, uma forma de falar ou uma reação característica pode se tornar um elemento reconhecido por todos, gerando comentários e brincadeiras recorrentes. Essas repetições criam uma familiaridade que fortalece o humor, porque todos já sabem o que esperar e, ao mesmo tempo, continuam se surpreendendo com pequenas variações. Essas diferenças também revelam a autenticidade das pessoas.
Em um ambiente familiar, onde existe mais liberdade para ser quem se é, as características individuais aparecem com mais intensidade. Isso cria um espaço onde o humor surge de forma espontânea, sem necessidade de esforço ou planejamento. Não é um humor forçado, mas algo que nasce naturalmente das interações e das particularidades de cada um. O convívio constante amplifica essas situações, porque permite que as diferenças sejam observadas em diversos contextos. Um comportamento que passa despercebido em um encontro ocasional pode se tornar evidente na rotina diária. Essa convivência prolongada cria oportunidades para que o humor se desenvolva de forma contínua, alimentado por pequenas situações que se repetem ou se transformam ao longo do tempo. Essas experiências também ajudam a desenvolver a tolerância e a compreensão. Ao conviver com pessoas diferentes, aprende-se a respeitar opiniões, hábitos e formas de ser que não são iguais às próprias. O humor atua como uma ponte nesse processo, facilitando a aceitação e reduzindo possíveis tensões. Rir das diferenças não significa ignorá-las, mas reconhecê-las de forma leve, criando um ambiente mais harmonioso. As diferenças familiares que geram humor natural também contribuem para a criação de memórias duradouras. Momentos simples que poderiam passar despercebidos se tornam histórias que são lembradas e compartilhadas ao longo dos anos. Essas lembranças carregam não apenas o humor, mas também o sentimento de pertencimento e conexão. Elas representam a essência da convivência, mostrando que a riqueza de um relacionamento está justamente na diversidade de experiências.